Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Temos uma promessa para o povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Deus usou o seu profeta Ezequiel para profetizar para a nação de Israel e também para as nações vizinhas. Nós já vimos outros textos que falam sobre isso. Nesse caso, nós vamos ver promessas de restauração para o povo de Israel, promessas de bênçãos, pois a palavra de Deus não falha, a sua promessa cumpre. Ele zela em cumprir a sua palavra. Fiquem atentos porque essa palavra também ela é válida para nós nos dias de hoje. Esta palavra se aplica aos cristãos, à igreja de Cristo Jesus. Ezequiel 36, versículo 25 diz o seguinte: Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e a sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês devem ter observado que nesses 3 versículos que acabei de ler, nós temos várias promessas de Deus. Deus dizendo que vai aspergir água pura no seu povo, que vai purificar o coração do seu povo, que vai tirar um coração de pedra, que vai dar um coração de carne, que vai dar um novo espírito, que vai colocar o Espírito de Deus nesse povo. São várias promessas. E por que Deus está falando dessa maneira com esse povo? O povo de Deus, os descendentes de Jacó, era um povo de dura cerviz, conforme diz algumas, ou melhor, conforme dizem algumas traduções de versões bíblicas antigas. Dura cerviz significa coração duro, um povo obstinado, teimoso, difícil de obedecer à palavra de Deus. E por causa disso, Deus levantou vários profetas ao longo de vários e vários anos, vários séculos, alertando o povo para que eles viessem a se arrepender. Mas como eles não se arrependeram, a palavra de Deus se cumpriu. O juízo de Deus veio para o seu povo. No caso da nação de Judá, eles foram deportados para a Babilônia e Deus usou vários profetas, como por exemplo o profeta Jeremias e nesse caso aqui o profeta Ezequiel. Era um povo rebelde, um povo teimoso, um povo corrupto, um povo com cegueira espiritual e também um povo infiel a Deus. Devemos tomar cuidado porque todos nós, não apenas aquele povo do passado, mas nós também somos descendentes do mesmo homem, Adão. Por isso, nós temos a genética de Adão e fomos contaminados pelo pecado que entrou em toda a humanidade através do pecado de Adão no jardim do Éden. É por isso que eu digo que nós devemos tomar cuidado, porque todos nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros, inclusive sermos teimosos, ou melhor, teimosos, termos dificuldades de obedecer à voz do Espírito Santo. E muitos até se tornam infiéis a Deus, voltando às suas práticas pecaminosas após terem sido resgatados pelo sangue de Jesus. Então vamos lá, Ezequiel 36, capítulo 25. Deus está dizendo que vai aspergir sobre eles água pura. E então eles vão ficar limpos. E daí Deus vai os purificar de sua impureza e de sua adoração a ídolos. Ao lermos aqui esse primeiro trecho, essa primeira parte do versículo 25, nós lemos: Então aspergirei sobre vocês água pura. Essa era uma prática do Antigo Testamento. Vocês podem estar lendo ali nos livros do Pentateuco, em Levítico, em Deuteronômio, em Êxodo. Nós vamos ver que em algumas leis mosaicas
eles tinham os rituais de purificação. E dentre os vários processos dos rituais de purificação, era usado a água. A água era usada para purificar o homem, uma simbologia de purificação, porque a água por si só, ela não purifica o interior do homem, ela não purifica a mente do homem, a alma do homem. Era algo simbólico, algo que Deus ordenava ao homem que ele fizesse, como um sinal de fé e de obediência a Deus. E como consequência, no mundo espiritual, Deus realizava um milagre do perdão e da purificação de pecados. Então aqui Deus está falando em Ezequiel 36, 25. Eu vou aspergir sobre vocês água pura e vocês vão ficar limpos. Então aqui Deus está falando de purificação. E a água, um dos símbolos, uma das coisas que ela representa é a purificação. Acredito que vocês devem estar pensando em uma prática dos cristãos, o batismo. Uma prática que não foi criada, não se originou nos cristãos. Os judeus já praticavam isso. Isso veio dos tempos antigos, milenares. Antes de Jesus começar o seu ministério, nós vemos na Bíblia que João Batista já praticava, já exercia essa prática do batismo. E as pessoas ouviam a sua pregação. Eles criam na palavra de Deus, se arrependiam de seus pecados. Então, a partir daí, eles eram batizados, como um símbolo de purificação de pecados. Por isso eu separei aqui a referência que está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Está escrito o seguinte: palavras de João o Batista. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse versículo que li em Mateus capítulo 3, versículo 11, o que nos interessa no momento é o início, apenas o início. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. As traduções mais antigas vão dizer: eu batizo com água para o arrependimento. O batismo de arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós pedimos perdão a Deus, Deus aceita o nosso pedido de perdão e, consequentemente, Ele nos purifica. Conforme diz em um versículo que eu gosto muito de mencionar ele. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vemos aqui uma referência à purificação dos nossos pecados. Era essa promessa que Deus fez através do profeta Ezequiel para a nação de Israel, que estava cativa na Babilônia. Essa promessa também vale para o povo dos dias de hoje. Por isso, precisamos pregar o Evangelho de Cristo, precisamos anunciar as boas novas da salvação, anunciar que Deus é amor e também é fogo consumidor. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que, a partir daí, elas venham crer ou não. Se elas crerem, elas devem ser batizadas, porque foi um mandamento do Senhor Jesus Cristo. E o batismo, ele não salva pessoas. O batismo, ele não purifica a alma das pessoas. O batismo, ele não transforma as pessoas, como muitas pessoas dizem por aí. Muitas pessoas acham que quando as pessoas entram dentro da água, tomam aquele mergulho, são imergidas na água, e após elas saírem, elas vão ficar diferentes. Não vão. O que torna uma pessoa diferente é o novo nascimento, após elas se arrependerem de seus pecados, após ouvir o Evangelho de Cristo. O batismo é apenas uma simbologia do que Deus faz no mundo espiritual, do que Deus trabalha no nosso ser, no nosso interior. E também trata-se de um mandamento. Então vamos avançar em nossa reflexão. Estamos vendo Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Falamos sobre a purificação da parte de Deus sobre o homem pecador. Agora vamos avançar para o versículo 26 do capítulo 36 de Ezequiel. Está escrito o seguinte: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um espírito
novo. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vamos prestar atenção na primeira parte do versículo 26. Deus faz a seguinte promessa para o povo de Israel: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Aqui, o que me chamou a atenção foi um novo espírito. Deus tem a promessa de nos dar um novo coração, para que nós venhamos ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, essas duas expressões andam juntas. Dar um novo coração e colocar um novo espírito, ou seja, uma nova pessoa, um ser diferente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que gritava não grita mais, aquele que adulterava não adultera mais, e por aí vai. Por que isso acontece? Por que essa transformação? Porque quando nós cremos no Evangelho de Cristo, Deus ele nos resgata do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nos tornamos nova criatura, um novo ser gerado pelo Espírito de Deus, nos tornando assim filhos de Deus. A partir daí, começamos a praticar as obras de Deus e sermos imagem e semelhança dele. Vamos ler aqui o que está escrito lá em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Por acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Vejam a expressão nascer da água e do Espírito, o arrependimento de pecados e o nascer de novo gerado por Deus, pelo Espírito de Deus em nós. Versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito, ele dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Então eu separei essa referência aqui dessa conversa de Nicodemos com Jesus, pois aqui está falando de um novo espírito, um novo nascimento. Está falando sobre nascer de novo. E em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26, Deus faz mais uma promessa para o povo de Israel naqueles tempos do exílio na Babilônia. E essa promessa é válida para nós nos dias de hoje. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Caso você que esteja me ouvindo seja um pecador que ainda não se arrependeu de seus pecados, não confessou a Cristo como seu Salvador, não entregou sua vida a Deus, não praticou suas práticas mundanas, pecaminosas que desagradam a Deus, esta palavra é oportuna para você. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, entregue-se a Ele, aceite a sua palavra e Ele vai cumprir essa promessa em sua vida. Ele vai te dar um novo coração e vai colocar em você um novo espírito. E a partir daí você se tornará um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. E não viverá mais as velhas práticas do passado. Vai passar a viver e andar segundo o Espírito, cumprindo a vontade de Deus. Agora vamos para a segunda parte desse versículo 26. Deus diz o seguinte, fazendo mais uma promessa: removerei o seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Essa promessa é maravilhosa. Eu amo essa parte porque nós, sendo cristãos, não somos perfeitos. Temos fé no Senhor Jesus, obedecemos a sua palavra,
muitas das vezes pecamos, muito mesmo, tropeçando, pedindo perdão a Deus, nos esforçando para não pecar mais, mas infelizmente, às vezes, em algumas fases de nossas vidas, isso para uns, outros já ficam constantemente assim, eles se deparam com um coração duro, um coração difícil de obedecer a Deus. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, nós ficamos pedindo a Deus para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vemos muitos homens de Deus, mulheres de Deus, profetas e profetisas do Senhor, que têm aquele dom maravilhoso de revelação, que é um dom querido pela maioria dos cristãos. E as pessoas estão pedindo isso para Deus sem saber o preço que isso custa. Você sabia que se você ouvir a voz do Espírito, você tem que obedecer à voz do Espírito? E você sabia que é muito provável que você não esteja preparado para obedecer à voz do Espírito? Isso por causa da dureza no nosso coração, por causa do nosso orgulho, da contaminação e da mancha do pecado de Adão que passou por nós por herança. Então nós devemos tomar cuidado e devemos também dar graças a Deus, porque Ele tem essa promessa para nós. Ele remove de nós um coração de pedra e Ele também nos dá um coração de carne. Isso é algo tão importante e tão sério que existem outros trechos, ou melhor, outros textos na Bíblia Sagrada. Eu não separei aqui para vocês, mas existem outras referências na Bíblia aonde Deus faz essa promessa. Ele nos promete dar um novo coração, remover de nós esse coração de pedra, um coração difícil de obedecer, um coração rebelde, um coração teimoso, um coração orgulhoso. Ele remove isso de nós e Ele nos dá um coração de carne, um coração mole, um coração flexível, obediente. O coração duro, a espada não penetra uma pedra, um coração de pedra, mas a espada penetra a carne, ela perfura a carne, e a palavra de Deus é espada. A pessoa que tem o coração duro, dificilmente ela aceita a palavra de Deus, mas a pessoa que tem um coração maleável, o coração de carne, ela aceita a palavra de Deus. E Deus promete fazer essa transformação em nossas vidas. Eu separei aqui 2 versículos de Mateus capítulo 18 que vão falar algo sobre isso. Em seguida, disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Então aqui nós vemos Jesus falando com seus ouvintes sobre as atitudes de uma pessoa que devem ser como crianças, porque as crianças, elas são humildes. Aqui ele está dizendo: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças. Um coração duro não se converte. Um coração duro não é humilde, flexível e obediente como uma criança. Portanto, apenas Deus pode fazer essa transformação em nosso coração. Apenas Ele pode fazer essa transformação em nossas vidas. Agora vamos para o último versículo da nossa reflexão. Ezequiel capítulo 36, no verso 27. Deus está fazendo mais uma maravilhosa promessa espiritual. Ele diz o seguinte: porei dentro de vocês o meu espírito, para que vocês sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Deus está aqui prometendo ao povo de Israel que colocaria dentro deles o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo. E nós sabemos que nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós sabemos muito bem que Jesus precisou morrer, ressuscitar, subir aos céus, para que, a partir daí, a promessa do Pai viesse sobre nós, o Espírito Santo. Essa promessa está lá no livro do profeta Joel e está relatada lá no livro de Atos, que ela se cumpriu. As pessoas foram cheias do Espírito Santo. A partir dali, todos os cristãos que tinham ciência disso, eles também eram cheios com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina
ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, no qual existe contenda, divisões, mas nós devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando estava preparando os seus discípulos, antes de ele ser crucificado, ele disse para eles o seguinte: eu estou indo embora, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar da parte do Pai o Consolador. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. E esse Consolador, ele vai fazer com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu vos tenho falado. E eu separei aqui uma referência que está em Coríntios, palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ele faz uma pergunta: vocês, por acaso, não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês e que ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Então eu separei essa referência bíblica aqui apenas para nós entendermos que todo cristão ele deve ter o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, dentro do verdadeiro cristão. E lá em Ezequiel capítulo 36, verso 27, Deus diz que ele vai colocar dentro das pessoas o Espírito Santo com um propósito, para que elas venham seguir, obedecer os decretos, os mandamentos de Deus. Então, eu me lembro de uma passagem, de uma palavra de Jesus que está no livro de João. Ele diz o seguinte: sem mim, vocês nada podem fazer. Nas versões antigas está escrito: sem mim, nada podeis fazer. Precisamos do Espírito Santo de Deus para conseguirmos andar nos caminhos do Senhor, andar em espírito, viver em espírito, pensar nas coisas que vêm do alto. Lá no livro de João, no capítulo 4, eu me lembro de uma fala de Jesus, perto ali da passagem onde ele conversa com a mulher samaritana. Ele diz o seguinte: na verdade, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, se queremos agradar a Deus, precisamos crer em todas essas promessas. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos crer que Deus enviou Jesus Cristo e que Jesus viveu nessa terra sem nenhum pecado. Ele morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A partir daí, Deus nos promete uma transformação no nosso ser. Ele tira de nós o coração de pedra e coloca em nós o coração de carne. Ele nos faz nascer de novo, nos tornando filhos de Deus. E Ele também nos sela com seu Espírito, que é a nossa garantia para o dia da redenção. O Espírito de Deus está conosco para que nós venhamos compreender as coisas de Deus, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e viver a vida de Deus, aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Então, meus irmãos, ficamos por aqui com essa reflexão. Se vocês gostaram dessa palavra, façam seus comentários, compartilhem para que outras pessoas também sejam abençoadas, alimentadas e edificadas com esta palavra. Deixem o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e, se ainda não são inscritos, se inscrevam, ativando as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.